Vamos começar relembrando o que a gente falou no final da aula passada de transferência bilateral. Como é que funciona essa transferência de conhecimentos de um lado do corpo para o outro, mesmo você não repetindo a mesma quantidade de vezes com os dois lados do corpo. Isso é uma questão do cérebro, do funcionamento do cérebro, que ainda não é totalmente compreendida, mas já está bem desenvolvida, principalmente no mundo dos esportes, esse conceito de que você treinando para um lado do corpo, para aquele lado que você tem um maior domínio, maior destreza, o outro lado do corpo também aprende. E isso é importante para a gente pensar para a hora que for escolher se a gente vai fazer movimentos complexos para os dois lados na hora que está aprendendo ou na hora que está treinando. Lembrando, a aprendizagem é o momento que você não sabe aquilo que você quer saber. Então, você vai aprender, você vai construir a trilha neural, você vai construir o caminho. Treino é quando você já aprendeu, você já sabe, a trilha neural já está feita. Você agora vai caminhar por cima da trilha neural. Quando a gente está aprendendo um movimento complexo, um rabo de arraia, que é um movimento complexo, um AU, que é um movimento complexo, uma queda de rim, é um movimento complexo, é melhor, é mais desejável você treinar primeiro para um lado só, para o lado que você é mais destro. Da mesma forma, ensinar para a criança para um lado só, deixar que ela domine o movimento apenas para um lado. E aí, depois que ela já aprendeu aquele lado, na hora de treinar, a gente vai começar a treinar para os dois lados e você vai ver que automaticamente o outro lado já aprendeu também a maior parte dos conceitos, porque essa transferência bilateral é um fato que ocorre, apesar de não ser tão bem compreendido como esse processo ocorre, ele é um fato, ele ocorre e tem literatura científica sobre isso já demonstrando. Eu queria falar um pouquinho também sobre neurônios espelhos, que algumas pessoas perguntaram. O neurônio espelho é uma área do conhecimento, uma área da neurociência relativamente nova. Ela é relativamente nova, começou mais ou menos na década de 90. E o que acontece com o neurônio espelho é a transferência do conhecimento de uma pessoa para outra, sem a pessoa que está recebendo, a pessoa passiva, estar fazendo o gesto. Ou seja, eu estou aqui olhando um movimento que está sendo treinado por um amigo meu. Só de eu olhar esse movimento, eu já estou aprendendo. Tem áreas do meu cérebro que se ativam como se eu estivesse fazendo aquela ação, e não só o meu amigo estivesse fazendo, eu também estou fazendo aquela ação. É essa a forma como a gente aprende por imitação. Quando você vê uma pessoa fazendo um certo movimento, ou até mesmo um bocejo como espreguiçada. Deu vontade de bocejar, espreguiçar? É irresistível essa vontade de bocejar e espreguiçar. Quando você está vendo alguém fazendo isso, ou até mesmo tossindo, começa a ouvir, você sente aquela vontade de fazer também. Isso tem a ver com a imitação. Nós somos basicamente macacos. Nós imitamos uns aos outros. E existe também indicações de que provavelmente os neurônios espelho também têm a ver com a empatia, com a forma de você se relacionar com os estados emocionais das outras pessoas. Então, você vê, por exemplo, a criança começa a chorar no berçário. Em um segundo, todas as outras crianças começam a chorar. Você vê, é muito rápido. Uma começa a chorar, todas as crianças começam a chorar. Aquele disparo. E você vai ver isso também nas reações que a gente tem com as pessoas quando elas estão sentindo nojo de alguma coisa. A pessoa está sentindo nojo, você também vai sentir nojo. São conhecimentos aprendidos. Eu estou sendo cuidadoso ao falar sobre esses aspectos da neurociência, porque o campo ainda não é pacificado. Existe muita pesquisa ainda sendo feita e a gente precisa ser cauteloso
na hora que está falando sobre ciência, porque é um campo em desenvolvimento e a nossa área é o treinamento, a nossa área é educação. Então, a gente não é especialista em neurociência, mas existem essas indicações de que o neurônio espelho pode ter uma função muito importante para a empatia, para as emoções, e no aprendizado por imitação já existe bastante indicação nesse sentido. E a gente fala, estou falando isso também porque quando a gente fala de criatividade, treinamento da criatividade, construção do conhecimento, autonomia, interpretação, isso tudo tem que vir acompanhado da imitação. O treinamento por imitação é super importante. São momentos diferentes da aula, são técnicas diferentes que você vai utilizar. É importante saber qual momento utilizar qual momento que você quer estimular a criatividade e qual momento você quer que a criança aprenda imitando, te imitando. Tá? Um conceito comporta o outro, eles não são autoexcludentes. Os conceitos de imitação e criatividade não são autoexcludentes, eles são complementares. Tem que fazer um e o outro. Agora vamos falar um pouquinho do histórico dos métodos de treinamento, para a gente compreender também como que a gente usa em sala de aula, como é que eles foram feitos, os métodos de treinamento. Não surgiram do nada, isso teve uma construção histórica. A gente tem um momento que eu chamo ali de pré-bimba. Eu acho que mestre bimba é um marco central na aprendizagem da capoeira, no desenvolvimento de metodologias. E tem um momento pré-bimba que o aprendizado era por roda, ele era um aprendizado coletivo. Então, nesse momento, a gente pode dizer que esses neurônios espelho, a imitação, era um método de aprendizagem, era a forma de aprendizagem mais importante que tinha. A pessoa realmente tinha que olhar a roda e aprender olhando o que os outros estavam fazendo e começar a imitar. O pessoal começava a imitar ali do lado de fora, começava a aprender alguns movimentos e, devagarzinho, ela ia formando o próprio conhecimento. Então, é uma ideia de construtivismo. O que é uma educação construtivista? Se a gente for pegar os estudos do Piaget, aí for pegar os estudos que vieram depois com a escola novismo, o movimento escola novista, aí você vai pegar, tem Montessori, tem um monte de gente. Aí pesquisa depois sobre eu boto alguma coisa no grupo sobre escola novismo. Só que é esse movimento que fala sobre a criança construir o próprio conhecimento a partir de um ambiente rico em estímulos. Você cria um ambiente rico em estímulos e deixa a criança ali para ela poder se desenvolver, ela construir o próprio conhecimento. Isso tem a ver com a roda de capoeira. Um ambiente super rico em estímulo, tem estímulo musical, tem estímulo social, tem estímulo corporal, tem estímulo cultural. Pela roda de capoeira você consegue aprender um monte de coisa. Por isso que a base filosófica do método Brincadeira de Angola, a raiz pedagógica é a capoeira. Quando a gente fala também da construção do conhecimento pela criança, ela não essa construção não é sozinha. E aí entra o Vygotsky, que eu falei também na última aula, aquela ideia da sociabilidade dos conhecimentos. Você precisa do outro para conseguir aprender alguma coisa. Como que funciona na roda? Você tem um monte de estímulo, mas você tem que construir laços sociais e afetivos. Você tem que construir esses laços com as pessoas que estão ali. Porque você não vai aprender a capoeira sozinho, treinando do lado de fora. Você vai ter que jogar com aquelas pessoas. A construção vai ter que ser social e afetiva para que você possa aprender aquilo que você está só vendo e aprendendo também por imitação, possa passar para o segundo nível. Você pensar nessa época do pré-mestre Bimba, é uma época que pouquíssima gente treinava. A gente está falando de dezenas de capoeiristas. Quando se fala a época dos grandes mestres, antes do mestre Bimba, do mestre Pastinha, a gente está falando de poucas dezenas de pessoas que faziam capoeira, não é nem que treinavam, que faziam capoeira, que eram capoeiristas. Na Bahia, num lugar muito específico, na Bahia, Salvador, Recôncavo Baiano, essa capoeira que a gente faz hoje em dia. Não estou falando de malta de capoeira do Rio de Janeiro, não estou falando dessas coisas. Estou falando da capoeira que se pratica hoje em dia com o berimbau.
essa capoeira tinha pouquíssimas pessoas treinando até a chegada do mestre Bimba, da época do mestre Bimba. Tá? Quando eu estou falando de momentos de fase histórica, é claro que essas fases são como se fosse um pincel, né? Elas vão passando de uma para outra. Então, tem elementos que se juntam e a oitiva persiste até hoje. Até hoje você está na roda olhando e você imita o que você vê na roda. Até hoje você senta do lado de alguém para aprender alguma coisa. Essa coisa, por exemplo, de aula de instrumento. Quando eu comecei a treinar, não havia aula de instrumento. Ninguém ensinava, não era uma prática comum ensinar a tocar berimbau, ensinar a tocar pandeiro. Eu aprendi tudo por oitiva, tudo olhando os outros fazerem, pegando, aí eu em casa começava a treinar sozinho, aí ficava do lado, aí parava do lado de alguém para aprender uma música, pegava uma caneta. Cara, como é que é aquela música que você cantou? Ah, é assim, é assada. Aí eu ia, começava a escrever a música, tudo isso era oitiva, era aprender por imitação e construindo os laços sociais e afetivos. Esse termo oitiva, só para clarificar, ele não é nada científico, não, gente. Esse é um termo que o Muniz Sodré diz que o mestre Bimba usava para definir a capoeira antes dele. Tá? Vou repetir. Se eu não me engano, o Muniz Sodré. Talvez seja o Jair Moura também. É um dos dois. Mas eu acho que é o Muniz Sodré, tenho quase certeza. Que dizia que antes, o mestre Bimba falava, antes de mim só se aprendia por oitiva, por estar junto, por estar observando. Esse é um termo que a gente acabou incorporando para falar sobre essa forma de aprendizagem. Então, na hora que eu crio esse ambiente rico em estímulos, inclusive na minha aula, deixando as crianças interagirem entre si, uma criança interagir com a outra, uma criança aprender um pouco da outra, eu estou falando de educação não diretivista. Eu não estou sendo diretivista, eu não estou dizendo, ó, faz isso, faz aquilo outro, o tempo todo. Tem um momento que eu falo, faz isso, faz aquilo outro. Mas tem um momento que eu deixo elas interagirem para uma aprender com a outra, como se fosse uma reprodução da roda de capoeira. Repetindo, um ambiente rico em estímulos sociais, culturais, musicais e corporais, onde a criança constrói o próprio conhecimento a partir da observação e da imitação. Vamos falar da próxima fase, que é a fase do mestre Bimba. Qual que foi a grande sacada do mestre Bimba e da equipe dele da época? Foi o sequenciamento. Ele fez sequências de movimento para a pessoa aprender a jogar em dupla dentro da roda. Então, ele pegou a roda de capoeira, o jogo da capoeira, e sequenciou, ele classificou e sequenciou. Classificou como? Esses aqui são movimentos de ataque, esses aqui são defesas, esses aqui são, digamos, hoje em dia, se a gente for falar das classificações grandes da capoeira, né? Ataque, defesa, floreio, salto, queda, e a partir disso, subdivisões. Você tem ataque com perna, ataque com braço, ataque com cabeça, e o sequenciamento. Pô, vou fazer primeiro esse movimento aqui que vai dar base para esse outro, que vai dar base para o outro. Isso tem a ver com aprendizagem significativa. Isso tem a ver com ancoragem de conhecimentos. Você ancorar o conhecimento mais novo no conhecimento mais antigo, e do simples para o complexo. Pensa que na época do mestre Bimba, já existe dentro da academia dele uma quantidade de gente treinando, e como ele deu aula durante muitos anos, e ao mesmo tempo outras escolas de capoeira estavam surgindo, como a escola do mestre Pachinha, surge também na década de 40, aí você tem depois o Senavox, você tem ali o próprio barracão do mestre Valdemar, que não era exatamente uma academia de capoeira, mas era um espaço informal de troca de informação, de conhecimento. Existem diversas, a própria capoeira da Massaranduba, do mestre Nô, o pessoal da capoeira do subúrbio. Aí a gente já está falando de centenas de pessoas treinando, não são mais dezenas, são centenas de pessoas, e aí sim, treinando capoeira. Não só fazendo capoeira, mas treinando capoeira. Até que a gente avança até a década de 60, 70, e nós vamos usar o Grupo Senzala como um marcador, é um outro marcador, que é quando o treinamento em linhas e filas se firma. Treinamento em linhas e filas. Tem uma pessoa na frente,
outra atrás, outra atrás, outra atrás, 4, 5 fileiras. Então, tem linhas de pessoas e fileiras, igual no Exército. Não é à toa também que esse método de treinamento ele se fortalece muito durante a época do regime militar aqui no Brasil. A década de 60 e 70 é o momento mais forte do militarismo, e é a época mais forte que você vai ver também o pessoal fazendo salve, salve a bandeira, salve, salve o mestre, salve, todas essas práticas ufanistas, nacionalistas dentro da capoeira. E o treinamento é uma parte fundamental do militarismo, da disciplinarização dos corpos, da formação dos exércitos, da formação dos estados nacionais no mundo inteiro. Tudo isso tem a ver com a educação física. Militarismo e educação física influenciaram fortemente a capoeira. E esse tipo de treino, em linhas e filas, ele ajuda você a treinar em duplas. Então, esse treino, vou chamar de treino linhas e filas, o marcador sendo o Grupo Senzala, o grupo que difundiu essa prática. Você tem pessoas treinando individualmente, apesar de estarem juntas no mesmo espaço físico, elas estão treinando individualmente em linhas e filas, e aí já são milhares de pessoas, não são mais centenas e dezenas, são milhares de pessoas treinando no Brasil todo. Nós temos um treinamento individual de golpe, digamos, está treinando martelo, está treinando individualmente o martelo, para depois treinar em dupla. Aí vai para a mesma história do mestre Bimba, treinamento em dupla sequenciado, para depois ir para a roda, jogar capoeira e conseguir aplicar esses movimentos. E tem o quarto marcador, que é o online, o surgimento dos métodos à distância. Então, vai desde do livro, dos livros que você via manuais de instrução, como o Dona Martini, o Capoeira Sem Mestre, ou o livro do Nestor Capoeira, o Pequeno Manual do Jogador de Capoeira. São livros que ensinam a metodologia básica por desenhos, até o avanço disso, CD, DVD, YouTube. Você tem esse treinamento que aí ele é mais do que individual, porque esse individual em linhas e filas é um individual em grupo. Esse treino online é um treino atomizado. Você está sozinho na sua casa, só você treinando. Isso é completamente diferente das outras fases. E aí a gente vai avançar mais ainda para os anos 2000, quando começa realmente o treino híbrido, que tem tudo junto. Você mistura tudo junto misturado, e o ápice disso é esse momento agora. Eu posso estar dando aula aqui da minha casa e eu posso ter 30 pessoas aqui do lado. Nesse momento eu tenho a Aline, que está do meu lado, e eu tenho vocês assistindo a aula e, potencialmente, infinito número de pessoas assistindo hoje em dia e daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, daqui a 10 anos. A gente vê como é que esses marcadores foram se formando ao longo do tempo. Vou repetir. Pré-mestre Bimba, então em torno da década de 20, na década de 10, de 20, você tem ali algumas dezenas de pessoas praticando capoeira. A fase na qual o mestre Bimba é um marcador, mais ou menos década de 30, 40, 50, ali nós temos algumas centenas de pessoas treinando. Aí vai para a fase Grupo Senzala, é um marcador em linhas e filas, mais ou menos década de 60 e 70, já são milhares de pessoas treinando. Vamos para a época do ensino à distância, ou ensino online, que ainda não é ao vivo, não é concomitante, por discos, livros, videocassete. E a gente chega no final, nessa época mais avançada da internet, que é o treino híbrido. Pessoas estarem podendo fazer juntas em qualquer lugar do mundo, interagindo em tempo real. A pessoa do outro lado do mundo está em tempo real falando com o professor. Isso é uma linha do tempo dos métodos de treinamento. E qual que é o método que nós vamos usar? Eu, hoje em dia, professor de capoeira, vivendo no século XXI, trabalhando com crianças. Como que eu vou trabalhar? Qual o método que eu vou escolher? Vou ter que escolher um método. Eu não tenho que escolher um método. Eu vou usar todos os recursos. Tudo que estiver disponível
inclusive o que não foi inventado. Nós ainda temos métodos de ensino que vão ser inventados, que nós ainda nem imaginamos. E temos outros que ainda não foram disponibilizados em larga escala. Por exemplo, a holografia. Hoje em dia já seria possível a gente ter treinamento holográfico, que nem nesses filmes de ficção científica. Já existe holografia. Então, a gente poderia ter em casa uma máquina holográfica que mostrasse uma pessoa na nossa frente em 4D, fazendo tudo, fazendo todos os movimentos, de você poder virar a pessoa e ver os movimentos ao mesmo tempo, interagir com ela. Eu poderia trazer um mestre para dar aula na minha aula, dentro do meu espaço de treinamento, simplesmente com essa máquina. Isso vai ser possível daqui a um tempo. A gente está falando de um futuro não tão distante assim, porque essa tecnologia já existe, só não foi disponibilizada. E por que não utilizar? A gente vai usar tudo que tem. Tipo, não é porque a metodologia de linhas e filas é de inspiração militar que eu não vou utilizá-la. Se ela serve para mim, para eu fazer alguma coisa, eu vou utilizar. Não é porque é militar que é ruim. Não é porque é online que é ruim. Há pouco tempo atrás, todo mundo tinha preconceito com ensino online. Ah, não podia fazer ensino online, é o santo pecado. Você ia ser queimado na fogueira se estivesse fazendo aula online. Hoje em dia, olha aí o que aconteceu com o mundo, né? Então, é óbvio que a história ela ultrapassa o desejo de quem está querendo ficar parado no tempo. E a gente não pode ficar parado no tempo, a gente tem que avançar. Aprende de tudo quanto é lado, aprende para frente. Então, gente, para resumir, a história dos métodos de ensino da capoeira é a história do coletivo rumando para o individual. É a história da roda indo para a dupla, da dupla indo para o treinamento individual em conjunto e depois indo completamente para o indivíduo. É uma fase que você tem uma roda de capoeira com todo mundo junto. O treinamento é esse, é o único jeito de aprender, você estar na roda. Depois você tem uma fase em que você vai treinar em dupla. Depois você vai ter uma frase que você vai treinar individual dentro do grupo com outras pessoas, concomitantes com outras pessoas. E, finalmente, uma fase que você vai treinar completamente sozinho, indivíduo, dentro de sua casa. Tá? Agora, o pressuposto de todos esses métodos de treinamento é que a roda de capoeira é o final. A roda de capoeira é o motivador. Todo mundo, em qualquer método de treinamento, treina para jogar capoeira numa roda. É esse o pressuposto, que a roda é o motivador do treino. E aí que você vê que a genialidade do mestre Bimba, no momento que ele cria esse primeiro método de treinamento em duplas, é ele pegar e falar assim, cara, o jogo da capoeira pode ser aprendido de outra forma. Eu tenho que classificar, sequenciar, montar um programa e aplicar. E isso foi uma grande mudança dentro do mundo da capoeira. Porque tudo que a gente treina é feito para a roda. Senão você ia malhar crossfit. Você não ia fazer capoeira, você não ia perder seu tempo fazendo um monte de ginga, se o teu objetivo fosse só a parte marcial. Você ia treinar o kickbox. Você não ia perder seu tempo tocando berimbau se o teu objetivo fosse somente dar saltos. Você ia fazer um parkour, uma ginástica olímpica. Se tu escolheu a capoeira, é porque você pensa na roda de capoeira, tocar, cantar, jogar, interagir. Então, você tem diversos tipos de estímulos e desenvolvimento dos potenciais culturais, musicais, corporais e sociais. É o que a gente fala toda vez como nosso objetivo. O objetivo do método Brincadeira de Angola é o desenvolvimento de potenciais. É aquilo que nós não somos, mas podemos ser, nós conseguimos vislumbrar. É aquilo que a criança não é ainda, mas ela pode ser. A gente consegue vislumbrar tudo que ela pode ser. Então, baseando nesse pressuposto de que a roda de capoeira é o motivador do treino, de qualquer método de treino, a gente vai ter uma regrinha para a gente aplicar com as crianças. A regra é: tudo o que pode ser treinado em dupla será assim treinado.
Vou repetir. Tudo que pode ser treinado em dupla será assim treinado. Individual só vai ser treinado aquilo que precisa ser tecnicamente aperfeiçoado. Aquilo que é mais desejável ser treinado individualmente do que em dupla. Então, vou perguntar para vocês agora, eu queria que vocês abrissem o microfone, eu vou fazer uma pergunta. Imagina uma situação, você tem um treinamento de um chute com força. Eu quero treinar um martelo com toda a força. É melhor eu treinar individualmente chutando no saco de areia ou é melhor eu treinar em dupla, o martelo com toda a força? Manda ver aí. Individualmente. Saco de areia. Saco de areia, individualmente. No saco de areia. Então, eu não posso treinar em dupla esse movimento. Não posso treinar com toda a força a aplicação do chute. Agora, se eu quero treinar a aplicação desse chute no jogo, o tempo, a velocidade de reação, como é que eu vou treinar? Em dupla ou no saco de areia? Em dupla. Em dupla. Em dupla. Ou seja, eu só treino individual o que eu não posso treinar em dupla. Só o que eu não posso treinar em dupla que eu vou treinar individual. Tudo que pode ser treinado em dupla é preferível que seja treinado em dupla. Não tem porquê eu ficar treinando individualmente os meus alunos se eu vou conseguir a mesma qualidade, a mesma eficiência fazendo em dupla, que é o que vai ser usado na hora do jogo. Então, tendo essa ideia na cabeça, a gente vai pensar nos conceitos agora de treinamento individual. O treinamento individual, ele vai trabalhar com desmembramento, sequenciamento e reversibilidade. Eu vou depois mandar isso direitinho no grupo, mas vou explicar agora. O desmembramento é você quebrar um movimento nas menores partículas. Então, imagina que você tem um movimento complexo, como uma bananeira. Eu vou quebrar esse movimento, eu vou desmembrar a bananeira. Vou ensinar primeiro o posicionamento do punho, dos dedos, do cotovelo, da largura do ombro, como é que encaixa o tronco, o core, como é que encaixa o quadril, a bacia, como é que eu vou treinar com o joelho. Deixa eu silenciar isso aqui, gente, rapidinho. Desativar som de todos. Eu vou quebrar cada pedacinho da bananeira, vou desmembrar e vou treiná-lo separadamente. Isso é para o treino individual. Depois, eu vou sequenciar. Sequenciar é fazer um agrupamento lógico dos conteúdos, do mais simples para o mais complexo. Então, vou treinar primeiro aquele conteúdo que é mais simples, que vai dar ancoragem para o próximo conhecimento. E aí vamos formando essa cadeia no treino individual. Eu só vou treinar um movimento simples, depois outro, depois outro, depois outro, até fazer o mais complexo. E a reversibilidade. Treinar de modo reverso tem a ver com um negócio chamado efeito recência. Efeito de recência é aquilo que você tem quando a pessoa te fala, por exemplo, uma lista. Você vai comprar água com gás, café, mel, manteiga e sal. Qual é a coisa que está mais forte na sua cabeça? Qual foi o produto Sal, que eu falei? a última, né? Sal. Porque é o efeito de recência. O mais recente foi o sal. Vai ficar na tua cabeça. A mesma coisa se eu vou fazer os movimentos. Então, por exemplo, levanta aí todo mundo. Vou falar aqui 3 movimentos para a gente treinar. Agora, imaginando que nós somos iniciantes. A gente vai treinar a esquiva negativa e o rolê. Esse é o meu movimento final, que eu quero que a pessoa faça. É esquiva de um golpe, faz uma negativa e sai num rolê. Baseado no efeito de recência, eu vou começar treinando o quê? Qual o movimento que eu vou sugerir treinar primeiro? Se a sequência toda é esquiva, negativa e rolê. Rolê? Rolê. Então, abaixa aí. Abaixa, estica uma perninha. E aí eu estou imaginando que você é um aluno novo. Tá? Um aluno novo.
Vamos aprender esquiva, negativa e rolê. Começa pelo rolê. Faz o rolê. Manda o rolê. Todo mundo. Boa. Só rolar. Rolou. Maravilha. Fez o rolê. Ótimo. Aí eu vou querer que a pessoa repita o movimento. Eu vou pedir para ela fazer o rolê para o mesmo lado ou para o outro lado. O que vocês acham? Se ela está aprendendo o rolê. Mesmo lado. Mesmo lado. Eu quero que ela faça o mesmo lado, porque eu sei que depois a transferência lateral vai acontecer, a transferência bilateral. Então, vamos lá, trabalhar com o mesmo lado. Mais uma vez, o rolê para esse mesmo lado. Bora. Isso. E agora, uma última vez, esse rolê para o mesmo lado. Show. Tá ótimo. Já fez o rolê. Legal. Agora, a gente vai treinar a negativa com o rolê. Vou chamar de negativa aqui a gente ficar em cima da meia ponta, sentado em cima do calcanhar. Beleza? Desce todo mundo em cima do calcanhar, estica a perna. Então, a perna de base está dobrada, você está sentado em cima do calcanhar na meia ponta. Então, você fez a negativa e agora manda o rolê. Estica a perna negativa e sai de rolê. Show. Beleza. Agora, a gente vai fazer a esquiva. Faz a esquiva. Desce para a lateral. Cada um faz a sua esquiva do jeito que é na sua escola. Entra na negativa. Troca de mão e faz o rolê. Pronto. Esse é um exemplo de treino reverso. A gente treinou revertendo. Começamos pelo último conhecimento para chegar no primeiro. Sempre a informação mais nova vai estar chegando primeiro. Na hora que eu falo para a pessoa treinar dessa forma, ela fez rolê, depois negativa e rolê, depois esquiva, negativa e rolê. Então, a informação que ela teve sempre foi a mais recente. Ela sempre começou pela informação mais recente. Se eu fizesse o contrário, eu teria que botar ela para fazer só esquiva. Aí, depois da esquiva, ela teria que fazer esquiva negativa. Só que a negativa era o conhecimento novo. Ela ia ter que lembrar, putz, esquiva, que ela ainda não aprendeu direito, para depois fazer negativa, que é o conhecimento mais novo. E depois eu ia ter que fazer esquiva, negativa e rolê. Então, o movimento final, que é o rolê, ia estar lá na última coisa a ser treinada. Eu quero que ela aprenda sempre o último exercício primeiro. É como se fosse, imagina um atirador. Imagina uma ação quebrada em 3 partes para um atirador. A primeira coisa, você bota a bala, engatilha e atira. Tá? Poderia dizer isso, vou botar em 4 partes. Bota a bala, engatilha, mira e atira. Aí eu falo para o cara, pô, legal, bota a bala. O cara está mal sabendo onde que bota a bala, né? Não é uma ação tão simples. Onde que bota a bala, fecha o negócio, tá. Agora engatilha. Pô, como é que engatilha esse negócio mesmo? É assim. Legal, agora mira. Agora atira. Putz, um monte de informação. Agora, peraí, eu te dou a arma toda engatilhada. Pronta, toda engatilhada. Só atira. Então, a única função é atirar. Pô, isso aqui é mais simples. Pá! Pô, atirei, legal. Agora, engatilha e atira. Eu já fiz atirar. A trilha neural para atirar já foi feita. Agora eu tenho que engatilhar e atirar. Pô, legal, já está mais fácil. Agora, eu vou mirar, engatilhar e atirar. Eu já fiz engatilhar, eu já fiz atirar 2 vezes, já fiz engatilhar 1, já estou com a trilha neural sendo construída, só agora eu vou ter que mirar. Mira, engatilha, atira. E agora, para finalizar, botar a bala. Eu já atirei. A coisa mais importante era atirar. Já atirei 3 vezes, já engatilhei 2, já mirei 1, e agora eu vou aprender a informação nova, que é botar a bala. E a informação nova está sempre vindo no início.
É igual a gente pensar um berimbau, gente. Você pensar um berimbau. Você tem um... O que é mais fácil eu dar para o meu aluno? O berimbau armado, ele aprender a segurar o berimbau. Eu falar para ele, não, você tem que pegar o arame, botar aqui embaixo, encaixar no negócio de cima, joga a perna, passa a outra por dentro, puxa o barbante, joga por dentro, enrola. É uma sequência, sim. Só para você armar um berimbau, botar a cabaça, é uma sequência infinita de ações. É muita coisa. Então, você começa sempre da parte que você quer chegar. Beleza? Começar pelo fim. A ideia é começar pelo fim. Vamos fazer agora da prática, como é que a gente pode aplicar todas essas metodologias, tá? Eu vou destacar uma pessoa e eu quero que essa pessoa jogue sozinha. Deixa eu ver quem está no lugar. Faz, Tiaguinho, vai jogar capoeira sozinho e todo mundo vai imitar o Tiaguinho, beleza? Todo mundo vai só imitar o Tiaguinho, como se fosse uma roda de capoeira. Você está vendo ele jogando, você vai estar vendo ali, mas primeiro a gente vai só apreciar o jogo. Todo mundo só olha, primeiramente, só olha, não faz nada, você vai estar fazendo na sua cabeça. Tudo que ele fizer, você vai imitar na sua cabeça. Tiaguinho fugiu? Não, está aqui. Vai lá, Tiaguinho. Joga a sua capoeira. Você sozinho, tá? A gente vai só observar o jogo do Tiaguinho e depois a gente vai imitar as coisas que ele fez. Imagina que você está observando uma roda de capoeira. Você gostou desse cara jogando, você quer jogar parecido com ele. Você gostou dos movimentos dele, você gostou da capoeira dele. Você já viu o que ele fez, para onde que ele gira, qual o padrão corporal. Caramba, bonito, gostei. Gostei disso, gostei daquilo. Interessante o movimento. Legal, maravilha. Todo mundo agora, cada um na sua. Todo mundo vai jogar imitando o Tiaguinho, cada um na sua. O que você lembra que ele fez. Tudo que você lembra que ele fez agora, você vai imitar. Tentar recordar o que ele fez. A gente vai estar treinando por oitiva. Observamos e vamos fazendo. Show, maravilha. Imagina isso com as crianças. Como é que eu vou fazer isso com as crianças? Eu pego uma criança para ir lá na frente e jogar capoeira, logo no início da aula. Pego uma criança e falo assim, geralmente eu vou escolher uma criança que eu sei que vai fazer bastante movimento. Uma criança habilidosa, que vai fazer AU, que vai fazer bananeira, que vai fazer um monte de movimento que as outras crianças vão se estimular a fazer também. Falo assim, mostra aí o movimento aí da sua capoeira. A criança vai lá e mostra. Quem consegue fazer igual a ele? E aí cada um vai fazendo. Isso é muito legal quando a gente tem também turmas, uma depois da outra. Então, eu pego as crianças mais velhas de uma turma para mostrar capoeira para as mais novas. Bota um garotinho de 5, 6 anos para jogar capoeira na frente de bebezinho de 2 anos. As bebês ficam assim, olhando. Aí eu mando os de 5 anos embora, falo, agora é a sua vez. Cara, os pequenininhos ficam enlouquecidos, começa a fazer um monte de movimento, começa a fazer um monte de coisa doida assim que você não espera de uma criança pequena. Então, é aí que a gente vai trabalhar esse lance da criatividade. Agora eu vou trabalhar em linhas e filas, beleza? Um movimento técnico, uma outra forma de trabalharmos as mesmas coisas. Linhas e filas. O Vini vai ficar de costas para a tela e vai ensinar meia lua de frente, só meia lua de frente, tá? Vou destacar o Vinícius aqui. E todo mundo vai estar como se estivesse numa academia. Todo mundo está atrás dele. Ele vai fazer só meia lua de frente para um lado para o outro, falando perna direita, perna esquerda, e vocês vão fazer junto com ele. Vamos embora. Libera, por favor, o áudio, Vini. Libera seu áudio para você. Isso.
Vira de costas. Exato. Deixa eu só ver que fica melhor. Vamos embora. Vira bem de costas mesmo, Vini. De costas. Totalmente de costas. Isso. Ó, só, sem a ginga primeiro, Vini. Parado. Vinícius, tá me ouvindo? Vinícius? Mas todo mundo. Vamos lá, vamos seguindo ele. Acho que ele não está ouvindo não, mas tudo bem. Vamos seguindo. Gingou atrás dele. Meia lua. Para um lado. Balançou. Gingou. Meia lua para o outro. Balançou. Gingou. Meia lua para o outro. Show. Tá ótimo. Agora, Dias. Obrigado, Vinícius. Dias, você agora vai fazer a esquiva. Você vai virar de costas, abrir o braço e vai esquivar para um lado e para o outro. Só isso. Todo mundo acompanha. Imagina que a gente está numa sala, todo mundo junto. Abaixa para um lado, galera. Aí ele vai virar para o outro. Abaixa para o outro, junto com ele. Isso. Todo mundo junto com o Dias. Beleza. Massa. Isso aí. Beleza. Show. Então, a gente treinou um movimento parado, que era meia-lua. Treinamos o outro movimento, que era a esquiva. Show de bola. Agora, a gente vai fazer sequenciamento em duplas. Isso que a gente acabou de fazer é treinamento de linhas e filas. A gente treinou a parte técnica, a parte da meia-lua, a parte da esquiva. Totalmente separado. Agora, nós vamos fazer uma sequência em dupla. O Vinícius vai dar meia-lua de frente e o Dias vai esquivar. Vai lá. Quando o Vinícius bater, o Dias esquiva. Uma sequência em dupla, super básica. Boa. Aqui está espelhado, né? Então, quando um está batendo para um lado, o outro está esquivando para o outro, vocês estão vendo. Beleza. Mole. Fácil. Então, agora a Aline vai bater a meia-lua e todo mundo vai esquivar. Vai, Aline. Todo mundo agora. Imagina que vocês estão jogando em dupla com a Aline. Quando a Aline bater a meia-lua, vocês esquivam. Ela vai bater quando ela quiser. Esquiva, galera! Esquiva. Lelê. Legal, tá bom. Bom, o que a gente faz aqui? A gente está fazendo o movimento agora em dupla, em sequência. Eu vou botar o Tiaguinho e a Aline para fazer uma sequência com 3 movimentos. Vão ser 3 movimentos agora. A gente trabalha essa brincadeira com um jogo de pedra, papel e tesoura. Porque o máximo de movimento que eu vou botar numa sequência vão ser 3 movimentos. Sempre. Isso é uma regra. Eu vou botar para a criança pouquíssimos movimentos, para ela poder lembrar. Se eu botar mais do que 3, eles não vão lembrar. E aí começa a ser outra coisa. Começa já a ser interpretação. A gente já vira quase com um lugar de oitiva. Se eu quero que eles efetivamente façam os movimentos, eu tenho que botar um máximo de 3, para eles lembrarem. Então vamos lá, o Tiaguinho e a Aline. A sequência vai ser o seguinte: o Tiaguinho vai dar um rabo de arraia, a Aline vai dar uma cabeçada e o Tiaguinho vai fazer uma tesoura. Tá bom? Vamos lá. O Tiaguinho vai dar rabo de arraia na Aline. Ele deu o ataque. A Aline esquivou. Deu uma cabeçada nele. Cabeceou. Tiaguinho caiu. Fez a tesoura. Aí ela vai sair de AU, que é a resposta da tesoura. Show. É uma sequência que teve 3... Claro que tem muito mais movimento. Se você for falar, agindo, olhando, não sei o que, mas o fundamento disso aí é: um dá rabo de arraia, o outro dá cabeçada, o outro dá tesoura. É isso que fica, é a informação importante
desse pedacinho. Agora a gente vai começar com a Aline dando cabeçada, o Tiaguinho fazendo tesoura e a Aline saindo de AU. Vamos lá. A Aline cabeceou, Tiaguinho caiu, abriu o tesoura, a Aline saiu de AU. Mole. Fácil, fácil, mole, mole. Agora a gente vai começar com a Aline fazendo tesoura, o Tiaguinho saindo de AU e voltando de rabo de arraia. Sai de AU, Tiaguinho. Saiu de AU e voltou com rabo de arraia. Tem que imaginar que eles estão jogando em dupla, tá, gente? Tem que imaginar que esse jogo está sendo feito em dupla. E aí a gente pode ter os movimentos repetidos. Por exemplo, a Aline dá cabeçada no Tiaguinho, o Tiaguinho dá rolê e volta de cabeçada. A Aline deu cabeçada, Tiaguinho caiu, deu rolê e voltou de cabeçada. Bom, a Aline caiu e vai fazer o rolê para voltar de cabeçada de novo. Por exemplo. Ou então um faz tesoura, Tiaguinho faz a tesoura, a Aline saiu de AU. A Aline sai de AU, agora a Aline faz a tesoura. Tiaguinho sai de AU. Boa. A Aline dá um rabo de arraia, Tiaguinho responde com rabo de arraia. Massa. Então tudo isso pode ser feito em sequência. A gente vai, como eles já conhecem a brincadeira, eu vou fazer com eles. A brincadeira do pedra, papel e tesoura. Tá? E depois eu coloco em detalhes como é que funciona essa brincadeira. Nós temos 3 movimentos. A pedra é a cabeçada, é o código para a cabeçada. A mão aberta, o papel, é o rabo de arraia. E a tesoura é a tesoura. E aí cada um tem que fazer um movimento que fez na mão. E vai marcando os pontos. Vamos ver eles brincando aí. Eu vou falar. Ginga, vocês dois. Ginga. Ginga, ginga. Só eles dois. Pedra, papel e tesoura. Show. Tiaguinho botou tesoura, a Aline botou papel. Quem ganhou? Abre aí o microfone, galera. Quem ganhou? Tiaguinho ganhou. Então, Tiaguinho tem um ponto. Tiaguinho vai cortar a Aline com a tesoura e a Aline botou o papel. O código do papel é rabo de arraia. Tiaguinho vai fazer a tesoura, a Aline vai sair de AU e voltar de rabo de arraia. Sai de AU e volta com rabo de arraia. Show. Ginga os dois de novo. Pedra, papel e tesoura. Olha. Tiaguinho ganhou de novo. Não. Tiaguinho quebra a tesoura dela. O código de pedra é cabeça. Vai dar cabeçada nela. Deu cabeçada. A Aline caiu na tesoura. Tiaguinho sai de AU. 2 pontos pro Tiaguinho. Ginga. Pedra, papel e tesoura. Eu tô vendo esse negócio aí, hein? A Aline demorou 2 horas para fazer. Vai, amor, você vai agora você vai ganhar. Você vai ganhar. Eu vou ganhar. Vai ganhar. Você vai fazer o papel e o Tiaguinho vai botar a pedra. Tá bom? Giga. Giga. Pedra, papel e tesoura. Ó, ganhou! Palma pra ela! Então a Aline dá o rabo de arraia e Tiaguinho dá a cabeçada. Abaixou e deu a cabeçada. Show! Tá ótimo. Se for tesoura com tesoura, um passa por dentro de outro tesouro. Se for papel e papel, os dois dão rabo de arraia. Se for dois papéis, 2 arraias, e se for 2 cabeçadas, for pedra e pedra, os dois dão cabeçada. Depois eu vou gravar um vídeo com isso, com toda a calma do mundo, mas essa é uma forma divertida de eu treinar um máximo de 3 movimentos, e os crianças estão sempre fazendo a construção básica do jogo, que é o quê? Um chute, que é um chute qualquer, uma defesa, um contra-ataque
e algum tipo de acrobacia. Essa é a configuração do jogo de capoeira. Você vai fazer algum tipo de acrobacia, algum tipo de chute, algum tipo de defesa. Essa é uma estrutura básica. Se nós formos passar agora para o treino online, o treino individual, aí nós temos já essa história hoje em dia, né, como a gente está trabalhando com vídeo. Então, digamos que eu quero ensinar para as crianças o rabo de arraia. Pô, eu vou usar uns recursozinhos tipo esse aqui. Olha isso, galera! Tá cheio de arraia na minha casa! Olha, fantástico! Olha as arraias aqui! Que isso! Quem sabe fazer um rabo de arraia? Assim, a Lua sabe. Faz aí, Lua. Mostra o rabo de arraia. Faz aí. Olha, como é que ela faz o rabo de arraia? Todo mundo agora faz também o rabo de arraia. Vamos lá fazer o rabo de arraia junto com ela. Vamos, isso. E eu tô vendo um monte de arraia. Olha aqui, tá passando na minha frente. Olha isso. Gente. Tá bom.